O canal Cinecultura apresenta 16 cenas de filmes completamente reais. Algumas cenas de cinema parecem planejadas até o último detalhe, mas e se eu te dissesse que momentos icônicos como Jack Nicholson gritando "Here's Johnny" ou Leonardo DiCaprio sangrando em Django Livre aconteceram por puro acaso? Nos bastidores, o improviso, os acidentes e as decisões ousadas de diretores criaram cenas que marcaram a história do cinema. E não para por aí. Tom Cruise pendurado em um avião de verdade, Sylvester Stallone correndo sem permissão pelas ruas da Filadélfia, tudo isso deu uma autenticidade que o público sente, mas nem sempre percebe. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores dessas cenas lendárias e descobrir como o inesperado tornou filmes como O Iluminado, Tubarão e Missão Impossível ainda mais épicos. Está pronto para conhecer a verdadeira mágica do cinema? Fique com a gente e veja como a realidade supera qualquer roteiro. Rocky Balboa. Sylvester Stallone, ao gravar Rocky, enfrentava limitações severas. Sem autorização para filmar em locais públicos, Stallone improvisou sua corrida pelas ruas da Filadélfia. As reações dos pedestres, captadas de forma natural, deram autenticidade e força à cena. Essa abordagem inovadora transmitiu a essência do personagem, um lutador determinado a superar qualquer obstáculo. Uma corrida improvisada que virou símbolo de determinação. E por falar em espontaneidade, veja o que aconteceu em Uma Linda Mulher. Na comédia romântica Uma Linda Mulher, a química entre Julia Roberts e Richard Gere resultou em um momento espontâneo inesquecível. Durante a cena do colar, Gere fechou a caixa de repente, pegando Roberts de surpresa e provocando uma gargalhada genuína. O diretor optou por manter a reação no filme, adicionando charme e leveza à trama. A gargalhada de Julia Roberts foi tão genuína que encantou o público. Mas espere até ouvir sobre Harrison Ford em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Harrison Ford, debilitado por uma intoxicação alimentar, sugeriu encurtar uma cena de luta complexa. Em vez de se engajar em uma longa coreografia, seu personagem simplesmente atira no oponente. Essa improvisação não apenas economizou tempo, mas também consolidou o humor e a praticidade de Indiana Jones, tornando-se um dos momentos mais icônicos do filme. Com um simples tiro, uma cena virou um clássico, mas as coisas ficaram ainda mais icônicas com Don Corleone e seu gato em O Poderoso Chefão. O icônico Don Corleone, interpretado por Marlon Brando, exibe uma tranquilidade impressionante na cena inicial. Enquanto acaricia um gato, o felino, que não estava no roteiro, apareceu espontaneamente no set. Brando o incorporou à cena, adicionando profundidade ao personagem, cuja serenidade contrasta com seu poder implacável. O gato roubou a cena. Agora, prepare-se para um momento aterrorizante e inesperado em O Iluminado. Durante as filmagens de O Iluminado, Jack Nicholson criou uma das falas mais memoráveis do cinema de terror. Ao destruir uma porta com um machado, ele gritou: "Here's Johnny!", uma referência ao apresentador Johnny Carson. Essa improvisação capturou o terror do momento e se tornou símbolo do filme, imortalizando Nicholson como um dos maiores atores do gênero. Mas espere até ouvir como Robin Williams improvisou em Gênio Indomável, ao improvisar o monólogo sobre as peculiaridades da esposa de seu personagem. O diretor, percebendo a autenticidade e profundidade da cena, manteve a improvisação. Esse momento espontâneo emocionou tanto o público quanto os colegas de cena, ilustrando a habilidade de Williams em transformar palavras em pura magia. Robin Williams emocionou a todos com sua autenticidade. Em O Segredo dos Seus Olhos, uma cena planejada para ser séria tomou outro rumo quando Stephen Baldwin teve uma reação espontânea que provocou risos no elenco. O resultado foi uma sequência mais natural e cativante, demonstrando como o acaso pode enriquecer a narrativa e criar conexões mais humanas entre os personagens. A famosa cena da audição em Os Suspeitos, em que os personagens repetem a frase "Dê-me as chaves, seu idiota", surgiu da interação descontraída entre os atores. Eles improvisaram diferentes entonações e expressões, transformando uma cena comum em um momento hilário e inesquecível. Essa energia espontânea ajudou a criar uma química única entre os personagens. A química entre os atores trouxe leveza e humor à trama. Mas nem tudo é diversão, como veremos nos bastidores de Tubarão. Em Tubarão, o tubarão mecânico enfrentava constantes problemas técnicos, frustrando a equipe e atrasando as filmagens. Steven Spielberg, em resposta,
Optou por sugerir a presença do tubarão usando apenas a música icônica de John Williams e as reações de pânico dos personagens. Essa limitação forçada acabou intensificando o suspense e transformou o filme em um clássico do terror. Além disso, a fala improvisada de Roy Scheider, "Você vai precisar de um barco maior", surgiu do clima tenso e trouxe um toque de humor à narrativa. Um tubarão problemático trouxe mais suspense ao filme. Falando em tensão, veja o que aconteceu com DiCaprio em Django Livre. Leonardo DiCaprio cortou acidentalmente a mão ao bater em uma mesa durante uma cena em Django Livre. Em vez de interromper a gravação, ele permaneceu no personagem, usando o sangue real para aumentar a tensão da sequência. Essa dedicação trouxe intensidade ao momento e se tornou uma das cenas mais impactantes e comentadas do filme, demonstrando o compromisso de DiCaprio com a autenticidade. O sangue era real e trouxe ainda mais impacto à cena. Mas nada supera o improviso caótico do Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Durante as filmagens de Batman, o Cavaleiro das Trevas, a explosão do hospital enfrentou um problema técnico quando o detonador falhou. Heath Ledger, no papel do Coringa, permaneceu em cena e improvisou, simulando frustração enquanto manipulava o dispositivo. Essa atuação espontânea acrescentou um toque caótico e imprevisível à cena, elevando o caráter anárquico do vilão e impressionando a equipe. Heath Ledger fez história com sua atuação imprevisível. E o que dizer de uma queda inesperada em O Diário da Princesa? Anne Hathaway escorregou e caiu acidentalmente durante uma cena em O Diário da Princesa. Em vez de descartar o momento, a diretora Gary Marshall decidiu mantê-lo no filme, pois a reação natural de Hathaway trouxe humor e autenticidade à personagem. O incidente ajudou a solidificar a conexão da protagonista com o público, adicionando um charme desajeitado que refletia sua jornada de autodescoberta. Anne Hathaway trouxe autenticidade à sua personagem com um simples acidente. E Tom Cruise? Esse levou o realismo a outro nível em Missão Impossível. Durante uma cena de ação em Missão Impossível, Efeito Fallout, Tom Cruise fraturou o tornozelo ao saltar entre prédios. Apesar da dor evidente, o ator completou a cena. Sua dedicação não apenas garantiu um realismo impressionante, mas também adicionou uma camada extra de tensão ao momento, deixando o público ainda mais envolvido na sequência. Um tornozelo quebrado virou parte da cena. Agora, veja como Han Solo improvisou em Star Wars. Em Star Wars, o Império contra-ataca. A icônica troca entre Han Solo e a princesa Leia não estava completamente planejada. Quando Leia confessa "Eu te amo", Harrison Ford improvisou a resposta curta e direta: "Eu sei". A fala, que capturou perfeitamente a personalidade confiante e irônica de Han Solo, tornou-se uma das mais memoráveis da franquia e reforçou o carisma do personagem. "Eu sei" foi a resposta perfeita e inesperada de Harrison Ford. E fala épico. E prepare-se para mais dedicação extrema com Leonardo DiCaprio em O Regresso. Leonardo DiCaprio enfrentou desafios extremos durante as gravações de O Regresso. Em uma das cenas mais intensas, ele consumiu fígado de bisonte cru, recusando-se a usar uma réplica cenográfica. Além disso, o ator trabalhou sob temperaturas congelantes, o que trouxe um realismo brutal às cenas. Sua determinação e esforço resultaram em uma performance visceral, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Um sacrifício brutal por autenticidade. E claro, o que seria do cinema de ação sem Tom Cruise em Missão Impossível? Tom Cruise, conhecido por realizar suas próprias acrobacias, protagonizou uma das cenas mais perigosas de sua carreira em Missão Impossível, Nação Secreta. O ator se pendurou do lado de fora de um avião em pleno voo, enfrentando ventos de alta velocidade e riscos reais. Sem o uso de dublês ou efeitos especiais, Cruise realizou a façanha diversas vezes até que o diretor capturasse a tomada perfeita. O comprometimento do ator com o realismo impressionou o público e elevou o padrão das cenas de ação no cinema. Em O Fugitivo, Harrison Ford demonstrou sua dedicação ao realismo ao realizar parte do salto da barragem por conta própria. Embora a cena exigisse extrema precisão, Ford insistiu em participar para transmitir a sensação de urgência e perigo. O esforço do ator resultou em uma sequência tensa e emocionante, que intensificou o impacto da perseguição e manteve o público na ponta da cadeira. Sylvester Stallone, durante as filmagens de Rocky IV, buscava autenticidade nas cenas de luta. Para alcançar esse objetivo, ele e Dolph Lundgren decidiram aplicar golpes reais em algumas sequências. Em uma dessas trocas, Stallone sofreu uma lesão séria no coração, que o levou ao hospital. Apesar do incidente, a luta ficou incrivelmente realista.
reforçando o impacto emocional e físico da rivalidade entre os personagens. De Volta para o Futuro, Parte 3. Michael J. Fox quase sofreu um acidente grave enquanto filmava uma cena de enforcamento em De Volta para o Futuro, Parte 3. A corda ao redor de seu pescoço foi apertada acidentalmente, e o ator perdeu a consciência por alguns segundos antes de ser resgatado. Apesar do susto, a cena foi concluída e adicionou uma camada de tensão ao filme, destacando a dedicação de Fox em entregar performances impactantes. Jackie Chan, conhecido por realizar acrobacias perigosas, superou seus próprios limites em Police Story. Em uma das cenas mais icônicas do filme, o ator deslizou por um poste coberto de luzes elétricas, sofrendo queimaduras e lesões graves ao atingir o chão. Mesmo com os ferimentos, Chan concluiu a cena, que se tornou um marco no cinema de ação. Sua determinação e habilidade física continuam a inspirar gerações de artistas marciais e dublês. Mais uma vez, Tom Cruise ultrapassou os limites ao realizar um salto de moto de um penhasco em Missão Impossível. Acerto de Contas, Parte 1. A cena, gravada sem o uso de telas verdes ou dublês, foi executada com precisão em uma locação remota. O salto impressionante, seguido de um paraquedismo, adicionou uma camada de adrenalina ao filme, consolidando Cruise como uma lenda das acrobacias cinematográficas. O dublê Rick Sylvester realizou uma das acrobacias mais perigosas da história do cinema em 007, O Espião que Me Amava. O salto de esqui de uma montanha, seguido de uma abertura de paraquedas, foi capturado em uma única tentativa. Sem o auxílio de efeitos digitais, a sequência tornou-se um marco na franquia e destacou a importância das acrobacias reais para o impacto visual de filmes de ação. Titanic, o épico de James Cameron, exigiu um nível extraordinário de comprometimento de seu elenco. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet passaram horas submersos em tanques de água gelada para recriar o naufrágio histórico. As filmagens foram tão extenuantes que Winslet contraiu pneumonia. Apesar das dificuldades, a dupla entregou atuações emocionantes, capturando a tragédia e o desespero de seus personagens. Essas condições extremas foram fundamentais para tornar a experiência do filme visceral e convincente, transportando o público para o momento caótico do naufrágio. As gravações de Apocalipse Now são lendárias por seus desafios extremos. Martin Sheen, que vivia um capitão em busca de um coronel renegado, sofreu um colapso nervoso real durante as filmagens. O diretor Francis Ford Coppola decidiu manter o momento nas cenas finais. Esse colapso refletiu a intensidade emocional que permeava todo o elenco e equipe, especialmente considerando o ambiente opressivo da selva filipina, onde o filme foi rodado. Essa abordagem trouxe uma autenticidade inigualável à narrativa e capturou a desintegração psicológica provocada pela guerra. Na comédia Virgem aos 40, Steve Carell protagonizou uma das cenas mais hilárias e dolorosas do filme ao realizar uma depilação no peito real diante das câmeras. A decisão de não usar efeitos especiais permitiu capturar sua dor e expressões genuínas. Durante as filmagens, Carell realmente gritou e improvisou falas enquanto suportava a agonia, o que trouxe um toque de autenticidade e tornou a cena um dos momentos mais lembrados do longa. Charlize Theron e Tom Hardy enfrentaram condições implacáveis ao gravar Mad Max, Estrada da Fúria, no deserto da Namíbia. O calor abrasador, combinado com tempestades de areia e poeira constante, tornou o trabalho fisicamente exaustivo. Apesar disso, os atores utilizaram essas condições adversas para fortalecer suas performances, refletindo o desespero e a resistência de seus personagens em um mundo pós-apocalíptico. Essas dificuldades contribuíram para o visual cru e visceral que ajudou o filme a ganhar 6 Oscars. Em Os Oito Odiados, Jennifer Jason Leigh tocou um violão raro de 1860 durante uma cena crucial. Sem saber que o instrumento seria destruído, sua reação de choque ao vê-lo sendo quebrado por Kurt Russell foi completamente genuína. Embora a produção tivesse um substituto preparado, a equipe de filmagem optou por capturar o momento autêntico, o que trouxe ainda mais intensidade à cena. O incidente causou controvérsia, mas resultou em uma sequência memorável. O Exorcista. Para criar a atmosfera aterrorizante de O Exorcista, o diretor William Friedkin mandou refrigerar o set onde foram filmadas as cenas de possessão, atingindo temperaturas tão baixas que o vapor das respirações dos atores era claramente visível. Linda Blair, que interpretou a jovem possuída, e outros membros do elenco enfrentaram frio extremo durante horas. O desconforto físico foi crucial para reforçar a autenticidade das reações de pavor e tensão,
garantindo que o filme se tornasse um clássico do terror. Mel Gibson exigiu que as cenas de batalha em Coração Valente fossem gravadas sob condições realistas, incluindo chuva torrencial e lama profunda. O elenco e a equipe enfrentaram temperaturas baixas e ficaram frequentemente encharcados e cobertos de lama. Essas condições difíceis ajudaram a criar a brutalidade necessária para retratar os horrores das batalhas medievais. A dedicação às filmagens resultou em uma representação crua e poderosa da luta pela liberdade, contribuindo para o sucesso do filme. Diário de uma Paixão. O romance fora das telas entre Ryan Gosling e Rachel McAdams desempenhou um papel importante na química entre seus personagens em Diário de uma Paixão. Esse vínculo pessoal transpareceu em momentos emblemáticos, como a cena do beijo na chuva. A conexão genuína entre os dois trouxe uma autenticidade rara, intensificando a emoção e tornando a sequência uma das mais lembradas do cinema romântico. A força do relacionamento entre os atores fez com que o público acreditasse no amor arrebatador de seus personagens. Harry Potter. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint cresceram juntos durante os anos de filmagem da saga, e essa convivência resultou em uma amizade profunda. O vínculo fora das telas transpareceu em várias cenas cruciais, como a despedida de Harry e Hermione antes da batalha final em Relíquias da Morte. A naturalidade nas interações entre os três garantiu que a amizade de seus personagens parecesse real, intensificando o impacto emocional da história e conquistando o coração de milhões de fãs. Starsky and Hutch. Ben Stiller e Owen Wilson, já amigos antes de trabalharem juntos em Starsky and Hutch, trouxeram uma dinâmica leve e divertida para seus papéis. A química natural entre os dois resultou em várias cenas hilárias, muitas das quais surgiram de improvisações espontâneas. A parceria descontraída entre os atores fez com que o humor do filme se destacasse, tornando-o uma comédia de ação memorável. Os Caça-Fantasmas. Bill Murray e Dan Aykroyd, parceiros de longa data, tinham uma química cômica inigualável que foi essencial para o sucesso de Os Caça-Fantasmas. Suas interações nas telas, repletas de piadas rápidas e reações espontâneas, demonstraram uma sinergia que elevou o tom humorístico do filme. A colaboração entre os dois trouxe leveza às cenas mais absurdas, mantendo o público entretido do início ao fim. Good Will Hunting. Matt Damon e Ben Affleck, amigos desde a juventude, transmitiram sua camaradagem real em Good Will Hunting. Esse laço foi fundamental para as cenas de amizade e conflito entre seus personagens. A proximidade entre os dois garantiu uma naturalidade que tornou os diálogos e interações extremamente críveis. O sucesso do filme foi impulsionado por essa química, que ajudou a criar momentos de grande intensidade emocional, velozes e furiosos. A conexão entre Vin Diesel e Paul Walker foi um dos pilares da franquia Velozes e Furiosos. A amizade sincera entre os dois atores trouxe autenticidade às cenas, fortalecendo a relação de seus personagens, Dominic Toretto e Brian O'Connor. Após a trágica morte de Walker, o impacto emocional da química entre os dois tornou-se ainda mais evidente, especialmente nas cenas finais de Velozes e Furiosos 7, que prestaram uma homenagem tocante ao ator. Decisões de diretores que marcaram o cinema. Em Duro de Matar, o diretor John McTiernan fez uma escolha ousada ao soltar Alan Rickman inesperadamente durante a cena de queda de Hans Gruber. Rickman acreditava que seria solto após uma contagem regressiva, mas McTiernan mandou soltá-lo antes, capturando uma expressão autêntica de surpresa e pavor. Essa decisão deu à cena um realismo que intensificou o impacto visual e emocional, tornando o momento um dos mais memoráveis do filme. O Resgate do Soldado Ryan. Steven Spielberg revolucionou o cinema de guerra ao recriar o desembarque na Normandia com brutal realismo em O Resgate do Soldado Ryan. Ele utilizou consultoria de veteranos e efeitos práticos, recusando-se a usar CGI em grande parte da sequência. As câmeras tremiam ao ritmo das explosões e os gritos dos soldados eram arrepiantemente reais. Essa abordagem imersiva foi amplamente elogiada por críticos e historiadores, tornando a cena uma referência em autenticidade cinematográfica. Durante as filmagens de Clube da Luta, David Fincher decidiu manter um soco real que Edward Norton deu em Brad Pitt em uma das cenas. Embora o golpe não estivesse no roteiro, a reação de dor genuína de Pitt adicionou tensão e crueza ao confronto entre os personagens.
Essa escolha reforçou o tom visceral do filme e a natureza imprevisível da relação entre Tyler Durden e o narrador, Gladiador. Ridley Scott insistiu em gravar as cenas de batalha de Gladiador em locações reais e com filmagens ao ar livre. Em vez de depender inteiramente de efeitos visuais, Scott utilizou figurantes e recriações físicas dos campos de batalha. Essa abordagem garantiu que o público sentisse a grandiosidade e a intensidade visceral das batalhas, conferindo ao filme um visual épico e autêntico, que se tornou um marco no gênero. William Friedkin, conhecido por seus métodos nada ortodoxos, usou truques inesperados para extrair reações genuínas do elenco em O Exorcista. Em uma cena, disparou tiros no set para assustar os atores. Em outra, provocou ruídos repentinos durante gravações. Esses métodos resultaram em expressões autênticas de medo, contribuindo para a atmosfera opressiva do filme. Friedkin também forçou o elenco a repetir cenas exaustivamente, garantindo que cada tomada tivesse o impacto desejado. O Iluminado. Stanley Kubrick era famoso por sua obsessão por detalhes e métodos exaustivos. Em O Iluminado, ele fez Shelley Duvall repetir a cena em que segura um taco de beisebol enquanto chora mais de 100 vezes, até alcançar a emoção exata que desejava. A pressão psicológica aplicada por Kubrick sobre Duvall foi controversa, mas resultou em uma performance angustiante que se tornou um marco na história do cinema de terror. Cães de Aluguel. Quentin Tarantino, em Cães de Aluguel, deu aos atores liberdade para improvisar em várias cenas. Essa abordagem resultou em diálogos naturais e espontâneos que se tornaram uma das marcas registradas do filme. Um exemplo notável é a discussão sobre gorjetas na abertura, que, embora pareça um momento casual, estabelece rapidamente a dinâmica entre os personagens e o tom do longa. A improvisação trouxe uma energia crua e imprevisível, que se tornou característica do estilo de Tarantino. Agora você conhece os bastidores por trás de algumas das cenas mais icônicas do cinema. Mas aqui vai uma pergunta. Quantas outras cenas memoráveis foram moldadas pelo acaso ou pela genialidade improvisada? E se eu te dissesse que há mais segredos chocantes por trás de clássicos como Matrix, O Senhor dos Anéis e Star Wars? No próximo vídeo, vamos explorar essas histórias impressionantes que você nunca imaginou. Fique com a gente para desvendar como o inesperado continua definindo o cinema que amamos. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos que amam cinema. Assim você não perde nenhum detalhe das próximas curiosidades que vão mudar sua maneira de ver os filmes para sempre. Está pronto para mais revelações incríveis? Então até o próximo vídeo, porque o melhor ainda está por vir.